Existe um momento, minha querida, na vida de toda mulher que finalmente se cansou, em que ela toma uma decisão silenciosa, uma decisão que ela não anuncia para ninguém, nem para amiga, nem para irmã, nem para ele. É uma decisão que ela toma sozinha, talvez numa madrugada qualquer, talvez depois de mais uma mensagem não respondida, talvez depois de se olhar no espelho e quase não se reconhecer. E essa decisão é uma só: eu não vou mais correr atrás. Se você já chegou nesse ponto, ou se você sente que está chegando, presta atenção no que eu vou te contar nos próximos minutos. Porque existe uma coisa que nenhum homem vai te dizer, uma coisa que nem ele mesmo consegue entender direito quando acontece. E essa coisa é o que acontece dentro da cabeça dele quando você para, quando você simplesmente para. A maioria das mulheres não faz ideia do que se passa do outro lado quando elas finalmente baixam a mão estendida. Acham que ele nem percebe, acham que ele está aliviado, acham que ele vai seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido. Mentira. Mentira, minha filha. O que acontece é muito, muito diferente. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar as 5 reações psicológicas reais que acontecem na mente de um homem quando a mulher que sempre correu atrás finalmente para. E eu te aviso, a reação número 3 é a mais comum e a mais perigosa, porque é a que faz muita mulher voltar atrás sem entender o que está fazendo. E a reação número 5, a última, é a que vai te libertar para sempre, independente se ele volta ou não. Então fica comigo até o final. Meu nome é Beatriz da Silva, sou psicóloga clínica com 35 anos de consultório. E o que eu vou te dizer hoje não saiu de livro nenhum. Saiu de décadas escutando mulheres me contarem, sessão após sessão, exatamente como ele reagiu quando elas finalmente pararam. E também, em alguns casos raros e preciosos, escutando os homens contarem depois, muito depois, o que se passou na cabeça deles naquele tempo. Antes da gente começar, me faz um favor, porque o que vem aqui pode abrir os olhos de muita mulher que está agora mesmo nesse limbo, sem saber se larga ou se insiste mais uma vez. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para não perder os próximos. E deixa nos comentários a palavra livre, só essa palavra, livre, porque essa é a palavra que resume tudo o que você vai sentir quando aplicar o que eu vou te ensinar hoje. Pode escrever com fé. Agora sim. Vamos começar. Antes de eu te dar as 5 reações, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental, porque se você não entender isso, você vai interpretar mal tudo que eu te contar depois. A psicologia masculina, minha querida, funciona numa lógica muito diferente da feminina nas relações amorosas, não melhor nem pior, diferente. E essa diferença é a chave de tudo. O homem em geral, e eu falo em geral porque existem exceções maravilhosas, valoriza aquilo que ele se esforça para manter, não o que lhe é dado de graça. Quando você está sempre disponível, sempre esperando, sempre correndo atrás, você vira parte do cenário da vida dele. Como o sofá da casa. Ele sabe que você está ali, mas não olha mais. Você virou certeza. E certeza, minha filha, na cabeça masculina vira desinteresse. Isso é biologia evolutiva, é psicologia, é neurociência, não é meu julgamento moral, é como funciona. Por isso, quando você passa anos correndo atrás dele, o que ele sente não é amor retribuído, é conforto, é previsibilidade. E o mais cruel é segurança para se comportar mal, porque ele sabe, no fundo dele, que por mais que ele faça, você vai estar ali, vai explicar, vai perdoar, vai justificar, vai voltar. Agora, o que acontece quando essa certeza desaparece? Quando, de um dia para o outro, ou aos poucos, você simplesmente para, aí começa um terremoto na cabeça dele, um terremoto que tem fases, 5 fases mais especificamente, que eu vou te descrever agora, uma por uma. Se prepara, minha querida, porque algumas dessas fases você já viu e nem sabia o que estava olhando. Primeira reação, o silêncio repentino. Essa é a primeira coisa que acontece e é a que mais desconcerta as mulheres, porque você espera que ele reaja. Você espera que ele perceba e venha correndo. Você espera drama, ligação, mensagem desesperada. E o que acontece? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Ele some, ele não liga, ele não manda mensagem, ele age como se não tivesse notado nada. E aí, minha querida, o pânico te bate. Você começa a pensar, meu Deus, ele nem ligou, ele nem percebeu. Ele está aliviado que eu parei, ele já arrumou outra. E você que estava finalmente no caminho de se libertar, já começa a pensar em voltar atrás, em mandar uma mensagem,
em quebrar o seu próprio silêncio. Não faça isso. Por favor, ouve o que eu estou te dizendo. Não faça isso. Porque o que está acontecendo na cabeça dele nesse momento não é alívio, é choque. É choque puro. A mente masculina, quando perde uma referência que estava acostumada a ter, ela entra em estado de negação automática. É um mecanismo de defesa psicológica. Ele não está sentindo aliviado, ele está fingindo para ele mesmo que está tudo bem. Porque a alternativa, enfrentar que você está indo embora, é dolorosa demais para o ego dele processar nos primeiros dias. Então ele se mantém ocupado, sai com os amigos, posta foto na academia, trabalha mais. Qualquer coisa para não pensar em você, porque pensar em você nesse momento é admitir que perdeu algo, e homem nenhum gosta de admitir isso, especialmente nos primeiros dias. Eu lembro de um caso que me marcou. Uma paciente, vou chamar de Patrícia, me contava em consulta, aflita, que fazia 2 semanas que ela tinha parado de correr atrás do marido e ele estava mais animado do que nunca, saindo, rindo, postando. Ela estava convencida de que ele não ligava. 3 meses depois, quando finalmente eles se separaram e ele já estava desesperado, tentando voltar, ele confessou para ela que naquelas 2 primeiras semanas ele tinha dormido muito mal, que tinha começado a beber mais do que o normal e que aquela alegria toda era performance. Performance para ele mesmo, para não ter que enfrentar o medo de estar perdendo a mulher. Então fica com isso, minha querida. O silêncio dele nos primeiros dias não é o que parece. É o começo de algo, não o fim. Mas para entender bem o que vem depois, você precisa conhecer a segunda reação. E é aí que a coisa começa a mudar. Segunda reação, a tentativa de voltar, mas de forma torta. Depois daquela fase de negação e silêncio, que dura em geral entre 1 semana e 1 mês, dependendo do homem, vem a segunda onda. E ela é a que mais confunde as mulheres. Porque ele volta, mas não volta do jeito que você queria. Ele volta errado. O que é voltar errado? É aquele homem que depois de semanas, sem dar sinal de vida, te manda uma mensagem às 11 da noite dizendo: oi, tudo bem? Só isso. Oi, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Como se as semanas de silêncio fossem normais. Como se ele estivesse fazendo um favor a você por simplesmente existir de novo na sua caixa de mensagens. Ou aquele homem que te liga, de repente propondo um encontro rápido, um café, vamos conversar, sem pedido de desculpa, sem explicação, sem reconhecimento. Só sugestão casual, como se estivessem marcando almoço de trabalho. Ou aquele outro que te procura mandando foto de um lugar que lembra você e sem dizer nada, esperando que você responda primeiro. Que seja você, mais uma vez, a carregar a conversa. Presta atenção, minha filha, porque isso é muito importante. Essa tentativa torpe de voltar não é porque ele não sabe como fazer melhor, é porque ele está testando se você continua sendo a mesma, se bastam migalhas para você voltar a correr. Se ele pode voltar sem ter que reconhecer nada, sem ter que pedir desculpa, sem ter que mudar. Ele está fazendo uma espécie de teste psicológico inconsciente para ele mesmo, mas muito real. E o teste é: ela ainda é a minha segurança? Ela ainda aceita migalha? Se você responde, minha querida, se você volta a correr atrás achando que é vitória, você acabou de sinalizar para ele que o preço para ficar com você continua sendo muito baixo. E aí ele volta no piloto automático, volta a ser o mesmo de sempre. E você vai estar de volta na estaca zero em 6 meses. Agora, se você não responde ou responde friamente, com respeito, mas sem entusiasmo, sem abrir a porta, o que acontece dentro dele muda completamente. E aí, minha filha, começa a terceira reação, a mais perigosa de todas. Aquela que eu te avisei no começo. Porque ela parece bonita, parece que ele está sofrendo, parece arrependimento, mas não é. Não é mesmo. Presta muita atenção no que vem agora. Terceira reação, a raiva disfarçada. Essa é a reação mais comum de todas e, ao mesmo tempo, a mais mal interpretada pelas mulheres. Quando o homem percebe que você não está respondendo, que você não está voltando, que a segurança dele se perdeu de verdade, ele entra numa fase que na psicologia a gente chama de raiva narcísica. E ela se disfarça, minha querida, se disfarça de muitas coisas. Mas é raiva. Como se manifesta? De várias formas. A primeira é a acusação. De repente, depois de anos te tratando mal, depois de todo aquele silêncio, ele volta dizendo que você mudou, que você não é mais a mesma, que ele não te reconhece, que você está fria, que você está dura, que a família dele está sentindo a sua falta, que você está fazendo ele de bobo, que você nunca deu valor ao que ele fez por você. Olha bem essa lista, minha filha. Olha bem, toda essa lista é uma acusação para te fazer sentir culpada
pelo caminho que você está tomando, tudo. Cada frase dessa é uma tentativa de te devolver para o lugar de quem explica, quem se justifica, quem se desculpa por existir. O nome disso em psicologia é inversão de papéis. Ele que era o agressor passivo, agora se apresenta como a vítima. Outra forma que essa raiva se disfarça, e essa é cruel, é a indiferença performática. Ele finge uma indiferença exagerada, posta coisas muito felizes nas redes sociais, justo nos dias em que vocês antes teriam estado juntos, aparece com outra mulher, às vezes meses depois, para você ver, fala para os amigos em comum que está melhor do que nunca, sabendo que vai chegar até você. Tudo performance para te dar um recado, para ver se você se quebra. A terceira forma que essa raiva se disfarça, e essa é a mais sutil, é o retorno com condição. Ele volta dizendo, eu topo a gente voltar, mas você precisa entender que eu sou assim. Ou então eu vou dar uma chance, mas você precisa parar com essa frescura toda. Volta colocando você no banco dos réus. Volta como se estivesse fazendo um favor, escuta uma coisa, minha filha. Tudo isso, essa raiva toda, seja em qual forma for, é paradoxalmente a maior confirmação possível do valor que ele sabe que está perdendo. Homem indiferente de verdade não sente raiva, não performa indiferença, não acusa, só segue a vida. Quando ele está agindo assim, você pode ter certeza absoluta, ele está em crise, o ego dele está em crise. Está em crise porque a mulher que ele tinha certeza que ia estar ali para sempre, a segurança dele, de repente saiu do lugar. E o mundo dele treme. Eu preciso que você entenda, porém, uma coisa fundamental. Essa raiva dele não é amor. Muita mulher confunde. Muita mulher pensa, ele está sofrendo tanto, então ele me ama tanto. Não, ele está sofrendo porque está perdendo um conforto, uma certeza, um ego massageado. Não porque está te amando melhor agora. A prova disso é simples, minha querida. Se ele te amasse da forma que devia, ele não precisaria de um susto para valorizar você. Ele teria te valorizado sempre. Então agora, com tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir para a quarta reação. Quantas vezes na sua vida você já voltou atrás exatamente nesse momento, quando ele mostrou essa raiva disfarçada, achando que era amor, achando que era arrependimento, achando que dessa vez seria diferente? E quantas vezes, algumas semanas depois, tudo voltou a ser exatamente como era? Se você se reconhece nisso, fica com isso. Fica e respira. Porque o que eu vou te contar agora, a quarta reação, é exatamente o que acontece com um homem que, em algum momento da vida dele, finalmente passa pela verdadeira reflexão. E essa nem sempre chega, mas quando chega é impressionante. Quarta reação, a reflexão tardia. Essa, minha querida, é a reação mais rara. Nem todos os homens chegam aqui, muitos param na raiva disfarçada e desaparecem de vez da sua vida. O que vou te dizer é um presente. Mas alguns, uma parte, passam por isso. E é quando, depois de tudo, depois do silêncio, depois da tentativa torpe, depois da raiva, ele finalmente se cala de verdade. E começa a se olhar no espelho. Isso geralmente acontece 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos depois. Quando ele já tentou substituir você e não deu certo. Quando ele já performou felicidade e a performance cansou. Quando os amigos já se cansaram de ouvir ele reclamar de você. Quando a raiva esfriou e o que sobrou é a pergunta que ele vinha evitando há anos. O que eu perdi essa fase, minha filha, é silenciosa. Ele não te procura, ele não manda mensagem, ele senta com ele mesmo e começa a ver coisas que ele nunca tinha visto. Vê que ele era injusto, vê que ele se acostumou a tratar você como se você fosse obrigação dele, vê que ele se comportava mal porque podia. Vê que a mulher que ele culpava por ser exagerada era, na verdade, a mulher que estava certa o tempo todo. Eu lembro de um caso, um dos mais marcantes da minha carreira. Uma paciente, vou chamar de Silvia, depois de 18 anos de casamento, saiu de casa. Ele, nos primeiros meses, fez todas as 3 reações anteriores. Silêncio, tentativa torpe e muita raiva disfarçada com acusações pesadas. A Silvia se manteve firme, com muito apoio aqui no consultório. 2 anos depois, a Silvia recebeu uma carta de verdade, manuscrita, de várias páginas do ex-marido. Ela me trouxe essa carta numa sessão e eu vou te dizer o que dizia, sem trair a intimidade dela. Ele escrevia assim: durante 18 anos você me disse as mesmas coisas, de 1000 formas diferentes. E durante 18 anos eu achei que você estava exagerando. Hoje, sozinho, olhando para trás, eu entendo que você nunca exagerou, que você estava certa desde o primeiro dia.
que eu me recusei a escutar porque escutar significava ter que mudar. E mudar dava trabalho demais, minha filha. Essa carta chegou 2 anos depois. 2 anos. Quando a Silvia já tinha reconstruído a vida dela inteira, quando ela já estava feliz, em paz e tinha um parceiro novo que a valorizava desde o primeiro encontro. A carta chegou tarde, muito tarde. E você sabe o que a Silvia me disse quando leu ela? Ela me disse: doutora, essa carta me deu paz, mas não me fez voltar. Porque o amor que eu queria, eu tive que aprender a me dar sozinha. E quem me dá agora me deu desde o primeiro dia. Não depois de 2 anos de ausência. Olha que frase importante, minha querida. Grava essa frase. O amor que chega tarde demais, mesmo que chegue de verdade, já não é o amor que você precisava. Porque nesse meio tempo, você teve que aprender a se dar o amor sozinha. E uma mulher que aprendeu isso não volta para receber migalha de carta tardia, ela segue em frente. Mas e se ele não chega nessa quarta fase? Se ele fica preso na raiva e desaparece para sempre? Essa é a maior dúvida de todas as mulheres que param de correr atrás. E a resposta está na quinta reação, a última, a mais importante, a que verdadeiramente muda a sua vida, independente do que ele faz. Fica comigo porque essa é a chave de tudo. Quinta reação. E aqui, minha filha, a gente não está mais falando do que acontece com ele. A gente está falando do que acontece com você. Porque essa é a reação mais importante de todas as 5 e é a única que realmente importa para o resto da sua vida. A consequência real, a sua libertação. Deixa eu te explicar uma coisa que eu aprendi em 35 anos de consultório. Quando uma mulher decide parar de correr atrás de um homem, ela acha no começo que ela está fazendo isso para ele voltar. Acha que é uma estratégia. Acha que se ela se afastar o suficiente, ele vai acordar. E tudo bem, minha filha, é assim que começa para quase todas. Não tem problema nenhum começar por aí. Mas acontece uma coisa mágica. E eu uso a palavra mágica de propósito. Depois de algumas semanas, às vezes meses de estar firme sem correr atrás, alguma coisa dentro da mulher começa a mudar. Não porque ele voltou, não porque ele sumiu, porque ela está se descobrindo pela primeira vez em muito tempo. Ela começa a dormir melhor, porque o sistema nervoso dela parou de estar em alerta 24 horas por dia, começa a ter vontade de fazer coisas que tinha esquecido que gostava, começa a perceber que os dias passam sem ela ter conferido o celular a cada 5 minutos, começa a rir mais solto, começa a voltar para dentro de si. E aí, numa manhã qualquer, ela acorda, toma café, olha pela janela e percebe. Ela percebe que a pergunta que a dominava, será que ele vai voltar? Simplesmente saiu da cabeça dela. Não porque ela decidiu não pensar mais, porque naturalmente deixou de ser importante. E nesse momento, minha filha, nesse momento exato, ela ganhou a liberdade de verdade. Porque, repara, uma mulher que ainda está pensando ele vai voltar ou não, ainda está presa, está em fase de cobertor. O que ele faz ou deixa de fazer ainda define o estado de espírito dela. Mas uma mulher que chegou no ponto onde a pergunta simplesmente não importa mais, essa mulher está livre. Livre de verdade. E livre não é uma mulher raivosa, amargurada, ressentida. Livre é uma mulher em paz, porque ela descobriu, talvez pela primeira vez na vida adulta dela, que ela consegue existir plenamente sem ele, que ela consegue ser feliz sem ele, que ela consegue amar sem precisar que alguém a ame de volta na mesma medida para se sentir inteira. E aí é que está a grande ironia da vida amorosa, minha querida, e eu quero que você tatue isso no peito. As mulheres que atraem homens saudáveis, que constroem relações verdadeiras, são exatamente aquelas que chegaram nesse ponto, não as que estão correndo atrás desesperadas, não as que estão usando a teoria de parar de correr atrás como estratégia para fazer ele voltar. Só as que verdadeiramente se libertaram no sentido mais profundo da palavra, porque a energia de uma mulher livre é completamente diferente. Qualquer pessoa sente, ela anda diferente, ela ri diferente, ela escolhe diferente. E homens saudáveis, homens maduros, homens que valem a pena, são atraídos por essa energia como a abelha para o mel. Eles não querem mulher disponível, querem mulher inteira. E o ex, aquele pelo qual você sofreu? Se ele voltar, minha filha, você vai olhar para ele de um lugar completamente diferente. Vai avaliar com clareza, vai ver se ele realmente mudou ou se só sentiu o susto. E você vai decidir, do alto da sua paz, se ele merece entrar de novo na sua vida ou não. E se não voltar, não faz mais diferença. Porque a vida que você construiu sem ele é tão boa que ele virou um detalhe. Um capítulo que você viveu, aprendeu e fechou.
Eu quero te dizer uma coisa e quero que você ouça com o coração aberto. Parar de correr atrás dele, minha querida, não é uma estratégia de reconquista, é um ato de amor próprio, o mais radical de todos. É você dizendo para você mesma, pela primeira vez eu mereço ser escolhida, não perseguida, não rogada, não convencida, escolhida, e quem não me escolhe inteira não é para mim. Por mais anos, por mais história, por mais amor que eu senti. Essa frase é o seu novo contrato com a vida a partir de hoje. Escreve essa frase, cola no espelho, repete toda manhã, eu mereço ser escolhida. E se alguém precisa ser convencido a me escolher, essa pessoa não é a minha pessoa. Antes da gente se despedir, me faz um favor. Me conta nos comentários em qual dessas 5 reações você se reconheceu. Se você já está no silêncio repentino, se já recebeu a tentativa torpe, se já sentiu a raiva disfarçada, se já presenciou a reflexão tardia, ou se abençoada, você já chegou na quinta, na sua libertação. E deixa a palavra livre, porque essa palavra escrita por você agora é uma promessa que você faz para você mesma. Lê os comentários das outras mulheres também, minha filha, porque ali você vai perceber que você não é a única passando por isso, somos muitas. E a gente se fortalece juntas. Se esse vídeo te tocou, compartilha com aquela amiga, aquela irmã, aquela prima, aquela colega que você sabe que está nesse momento vivendo alguma dessas 5 reações e sem saber como interpretar. Compartilha, pode ser o empurrãozinho que ela precisava para entender o que está acontecendo de verdade. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho, porque toda terça e toda sexta a gente se encontra aqui para caminhar junto, para desaprender as mentiras que nos contaram sobre o amor, para aprender a se escolher todo santo dia. E lembra, minha querida, do fundo do meu coração para o fundo do seu. Uma mulher que aprende a parar de correr atrás não está perdendo o homem, está reencontrando ela mesma. E essa é a mulher mais poderosa que existe. Eu te quero muito bem e a gente se vê no próximo vídeo.